Explicação pessoal, deputado Renato Câmara. Senhor presidente, nobres colegas deputados, quero aqui fazer um relato em relação à política que ocorreu em Dourados. O deputado Neno citou aqui as declarações do deputado federal Geraldo Rezende, e que foram declarações muito duras em relação, principalmente, à população. E é importante a gente sempre relatar a verdade dos fatos. Em primeiro lugar, o deputado Geraldo, quando cita que eu rompi um acordo com ele, para que eu pudesse colocar vice em Dourados, isso é mentira. Mentira porque nunca houve um acordo. De fato, o que ocorreu é que o deputado Geraldo sempre busca o caminho mais fácil. Porque quando ele era PPS e foi ao MDB, o MDB era o caminho mais fácil para se filiar, porque tinha o governador André Putinelli. E depois, usando essa mesma lógica que ele pratica de achar o caminho mais fácil para se eleger, ele então lança sua candidatura a prefeito no MDB, e naquela época ele pede então para o partido fazer uma prévia, porque ele estava inseguro de ser candidato pelo partido. Um instrumento que o nosso partido não tem costume, Márcio Fernandes, de ter prévia. Esse é um expediente que é utilizado mais, por exemplo, com partidos da esquerda, como o PT. E nós fizemos, então, a prévia, demos a ele autorização de ser candidato a prefeito, e ele, no MDB, anoiteceu e não amanheceu mais no partido. Deputado Renato, o senhor me concede uma parte? Concedo, deputado. Vou só afirmar aqui que toda essa declaração sua é verdadeira, pois minha mãe também fazia parte do MDB de Dourados, assim como o senhor e o deputado Geraldo. E com a insegurança dela em ter a vaga ou não, mesmo estando à frente nas pesquisas, ela acabou deixando o MDB e indo para o partido. Por conta do Geraldo. Como o Geraldo faz com tudo que ele põe a mão, ele só afasta tudo. E como você mesmo disse aqui, que ele conta mentiras, ele na parte da política também sempre. Tanto que o Rio Dourado, quem levou para Dourados foi o Geraldo. Ele que trouxe tudo para Dourados. Então, é parte da política do Geraldo. O Geraldo, eu estou aqui fazendo crítica para ele, porque ele não merece o voto da população douradense. A declaração dele para a população douradense foi dura, foi pesada, e vem aqui de novo, que eu sei que ele não vai se eleger mais deputado federal, eu venho desafiar ele, saia vereador por Dourados, vamos ver quantos votos o senhor vai ter depois que o senhor perder para deputado federal. O senhor não vai se eleger para nada mais, que o senhor não merece. O senhor não merece o voto da população, o senhor não merece a credibilidade, porque o senhor, sim, tem o cérebro podre. Obrigado pela parte. Deputado Neno, dando continuidade e fazendo um relato do acontecido, depois que ele teve na mão a oportunidade do diretório votar para ele para prefeito, um belo dia, sem conversar com ninguém, ele sai do MDB e eu, então, como vice-presidente do MDB, assumi. E aí comecei a fazer um trabalho de base, ouvindo as pessoas, buscando entendimento, e quando lancei a minha candidatura a prefeito, ele foi no escritório e propôs essa coligação para ser vice. E eu simplesmente disse para o deputado Geraldo: deputado, eu já falei que lancei a minha candidatura a prefeito, não vou voltar atrás, porque eu tenho palavra, não sou
desse expediente de poder, de dar a palavra para tentar colher benefícios e depois querer um cargo ou querer um benefício próprio, mas sim um encaminhamento partidário, e não aceitei ser vice do deputado Geraldo Rezende, e ele pediu para indicar quem quer que fosse, ou minha esposa, ou algum partidário. Então, essa é a verdade dos fatos. E o deputado Geraldo, Neno, dentro dessa questão que você colocou, ele é um deputado que trabalha muito. Só que a política, quando a gente faz, a gente não obriga as pessoas a ter o voto porque você fez, porque essa é a nossa obrigação. E ele, deputado Zé Teixeira, tudo aquilo que ele tem feito, ele cobra depois em voto, achando que as pessoas têm obrigação, sendo que a principal ação e o principal atitude de um político é ter o ouvido aberto, ter a escuta ativa, onde uma pessoa vem e faz uma reivindicação. O político que não consegue, primeiro, cumprimentar olhando no olho, ele já cumprimenta olhando o vizinho, porque ele tem coisa mais importante para fazer. Não consegue sentar numa cadeira para ouvir um líder de bairro, uma liderança de um assentamento, uma liderança indígena. Uma pessoa que não consegue sentar para ouvir, não tem o primeiro atributo de um prefeito. Porque prefeito é prefeitar, é ouvir, é planejar aquele problema para ser resolvido. Então, uma pessoa que acha que a sua agenda é mais importante do que a agenda de todo mundo... Permite uma parte, deputado? Permito, deputado Zé Teixeira. Deputado, conheço você de muitos anos, conheci seu pai, foi colega aqui, e sei dos seus compromissos que você cumpre e honra, e mais esse você cumpriu em Dourados. Eu lembro da conversa, do convite, ele pôs intermediário, se não me falha a memória, até o Murilo para querer te convencer. Mas o Geraldo, na minha visão, ele está com algum problema, na minha visão. Primeiro, ele foi um dia na Câmara Estadual, na Câmara Municipal aqui, para falar sobre o negócio de saúde, e falou uma quantidade de coisas que não deveria falar. Aí, ele foi na Comissão de Educação, na Câmara Federal, e falou uma porção de coisas das faculdades de Pedro Juan Cavalheiro, inclusive, na minha visão, na fala dele, ele ofendeu gravemente as mulheres, em especial, que não devia ter dito. Agora ele fala isso aí, que a pessoa tem o dedo podre, não sei qual dos dedos, porque o dedo não tem 5 dedos, se fosse outro que tem menos de 5, de 10, tem 9, aí tudo bem. Então, eu queria dar um conselho para o Geraldo Rezende. Ele foi ali na Câmara Municipal e fez uma crítica ferrenha contra as bobagens que o ex-presidente Bolsonaro falava. Mas ele se equipara ao Bolsonaro, porque eu nunca vi falar tanta asneira e tanta besteira igual o Geraldo Rezende anda falando. Muito obrigado. Para encerrar, deputado Zé Teixeira e deputado Neno Razucchi, estou aqui para fazer um esclarecimento, porque quando diz que rompeu um acordo, primeiro que nunca houve um acordo, houve uma conversa onde ele propôs uma participação de uma futura prefeitura que eu não acreditei. Não acredito que uma pessoa que não consegue ouvir, fazer esse entendimento, possa representar numa prefeitura que a base de qualquer gestão é ouvir, pudesse dar certo. Então, fazendo essas explicações, encerro aqui as minhas palavras, mas reafirmo que o deputado federal
Geraldo, né, é um grande parlamentar, sempre traz recursos para o Estado, é um lutador, mas o cargo de prefeito é outros 500, é para quem sabe ouvir. Era o que eu tinha, senhor presidente.